Agora a gente vai entrar num outro ponto. A gente já falou sobre a consciência, falamos dos elementos, né, do juízo da razão prática, que são o objeto, a finalidade, a intenção e as circunstâncias. Falamos sobre a liberdade, né, que é a nossa capacidade de auto se determinar a um fim, que é diferente do puro livre-arbítrio. Uma coisa é a pura capacidade de escolha, outra coisa é ter o domínio sobre os próprios atos e capacidade de orientá-los a um fim. E falamos que os nossos atos livres, eles podem nos acarretar uma segunda natureza, seja para nos capacitar mais ou para debilitar a nossa própria capacidade de escolha. E agora a gente vai entrar num assunto que se chama a referência, a lei. A grande inquietação, mas enfim, como é que eu percebo o que é o bem? O que é o melhor? Como que eu percebo? Será que há pessoas que têm esse discernimento naturalmente, pessoas sábias, pessoas instruídas, ou não? Então, para a gente situar esse assunto, eu vou trazer aqui um dramaturgo grego do século V a.C., que se chama Sófocles. Eu, pessoalmente, quando era criança não, exagero, adolescente, mas com os meus 13, 14 anos, eu li Sófocles. Gente, se vocês soubessem como a minha vida mudou, eu amei. Eu li Édipo Rei, que é uma tragédia grega, que é linda, né? Porque o Édipo, ele é erigido como rei, né? No entanto, segundo a peça de teatro, seguindo o caminho das estrelas, ele, numa encruzilhada, ele foi ofendido e matou um homem. Depois, chegando na outra cidade, ele decifrou um enigma que assolava aquela cidade. Então, ele foi erigido rei. E o rei daquela cidade tinha sido morto, então ele foi erigido rei. Mas só que aquele homem que ele tinha morto era o pai, e ele não tinha consciência disso, e a mulher que ele desposou era sua mãe, e ele também não tinha consciência disso. E então, depois, uma peste assolou a cidade, e ele teve, então, que investigar. Ele era o rei, precisava investigar qual era o motivo da peste, e lá o oráculo disse que o motivo era que o assassino do rei estava na cidade. Então, ele tinha que começar a pesquisar quem era o assassino, e tudo se dá ao longo de um dia, durante a peça. Vão chamando os testemunhas. Eu sei que no final da história, vou dar o spoiler, ele descobre que ele era o assassino do rei. E aí ele se fere, né, se torna cego, ele diz: ó treva indescritível que me envolves, nuvens que não consigo dissipar. Né? Ele fica totalmente transtornado, porque ele percebe que o mal que ele tinha feito, e que era preciso, então, que ele se exilasse da cidade, da qual ele era o rei, para que a cidade retomasse a paz. E aí quem assume o reinado era o irmão da rainha, da Jocasta, que se chamava Creonte, que assume o governo. E aí a peça continua na Antígone, que é uma irmã do Édipo. E havia, então, a lei que o Creonte decidiu na cidade, isso está na peça Antígone, que o Édipo morreu e a Antígone queria dar sepultura para o irmão, que era o rei, o ex-rei. Mas Creonte disse que não se pode dar sepultura, porque ele era execrável, porque, enfim, ele tinha sido expulso da cidade. E aí a Antígone vai se opor a essa lei e dizer que essa lei é contrária a Zeus, né? Às ordens divinas, porque para um grego, né, e ainda hoje, né, isso é muito sensível, né, esse dar sepultura aos mortos, ou seja, a gente não deixa as pessoas estendidas, né, pela rua, não, a gente precisa dar sepultura digna. Isso era uma lei divina. Por muito que o Creonte tivesse proibido a Antígone de dar sepultura ao seu irmão, ela queria fazer isto, mas ela seria punida. E aí, então, ela vai discutir com o Creonte nesses termos. A justiça jamais estabeleceu tal decreto iníquo entre os humanos. Nem eu creio que teu édito tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis. Não são escritas a partir de ontem ou de hoje, são eternas, sim. E ninguém sabe desde quando elas vigoram. Tais decretos, eu, que não temo o poder de homem algum, posso violar sem que por isso
me venham a punir os deuses. Ela desobedece a ordem do Creonte, porque ela entende que aquela ordem era iníqua e, portanto, não valia nada diante de Deus. Ainda que ela viesse a ser punida, os deuses a recompensariam, porque ela estava cumprindo as leis divinas. Então, o que a gente vê aqui? 5 séculos antes de Cristo. Mas uma ideia quase intuitiva que nós temos de que existe um bem e um mal, existe um certo e errado, que não fui eu que inventei, que não foi o legislador que estabeleceu. Não, eu percebo, assim como eu percebo, como a gente dizia, né, que matéria atrai matéria na razão direta dos massas, que se a gente se atira, a lei da gravidade nos leva para baixo, é uma lei da natureza. Existe uma lei da natureza que não é física, mas é moral, que me diz isso é certo, isso é errado. Então, todas nós, todos os seres humanos, isso diz a Antígone, todo ser humano é capaz de discernir o bem e o mal. A gente tem princípios irrevogáveis, eternos, imutáveis, que nenhuma lei humana pode derrogar, porque é anterior e superior às leis humanas. Existem convenções, existem regras, mas existem ordens às quais quaisquer convenções humanas precisam se submeter. Existe uma lei, existe uma ordem universal moral que nos diz o bem e o mal, certo e errado. Aliás, é dessa ordem que está esse princípio que a Caterina nos lembrou. Faz o bem, evita o mal. Esse é o princípio mais elementar de todos. Natural, lei moral natural. Qual que é o detalhe? O detalhe é que se eu desafiar uma lei física qualquer, se eu resolver aqui, né, pular da janela, eu vou ter uma sanção física, imediata. Então, se eu for uma pessoa sensata, eu não vou desafiar a lei da natureza. Porém, se eu desafiar uma lei moral, a minha sanção não é física. Ninguém vai perceber. Só eu. É a nossa consciência que nos orienta, que percebe. Então, a consciência é esse meio que intérprete de uma lei moral que é natural. Nós temos a capacidade de perceber intuitivamente, instintivamente, o básico. O bem e o mal, o certo e o errado. Faz o bem, evita o mal. Ninguém conscientemente vai colocar o dedinho no fogo. Pois bem, isso também existe na ordem moral. A gente percebe, isso não é legal, isso está errado. Enfim, eu me lembro, há muitos anos, né? Muitos anos. Eu tenho uma cunhada que é médica e ela, enfim, atua em algumas entidades assim, a favor da vida. E, então, ela comentava, assim, em família, enfim, como ela é médica, é um procedimento específico lá de aborto que é muito triste, porque a forma como a criança é extraída do ventre materno é muito, muito triste mesmo, muito dura. E aí, ela tinha um filhinho, ele tinha 3 anos naquela altura. Ela não percebeu, mas ele ouviu. E ele não queria acreditar. Ele falou, mãe, mas existe mãe que tira o filho da barriga? Ele ficou assim, chocadíssimo com aquilo. Não preciso dizer que hoje ele é filósofo, esse rapaz. Por quê? Porque assim, ele não conseguia nem entender. E aí ela ficou lá de um jeito, enfim, ela não percebeu, né? Como se fosse assim, alguma pessoa no universo. E ele ficou um pouquinho mais confortado, porque ele ficou péssimo de imaginar isto. Estou julgando alguma pessoa? Não, de forma alguma. Por quê? Porque eu não conheço as intenções, não conheço as circunstâncias que levam as pessoas a fazer determinados atos. Talvez no lugar dela eu tivesse tido a mesma ideia, o mesmo procedimento, não sei. Né? Mas, objetivamente falando, externamente, tirar a vida de alguém inocente nos parece algo péssimo, inaceitável, é mau. Então, essa é a ideia de uma lei moral, universal, que nos instintivamente orienta. Eu estou falando isso citando Sófocles. Não estou citando Tomás de Aquino. Citando Sófocles, ou seja, é algo que a razão é capaz de perceber. Como disse aqui a nossa personagem. Ninguém sabe de onde desde quando elas vigoram, essas leis, mas são eternas e a gente não pode descumprir. Né? Não posso derrogar. Eu posso agir contra ela. Então, se o Creonte quiser me obrigar, ele pode e eu vou agir contra a lei dele, porque eu vou dar sepultura. Mas eu poderia, por exemplo, ceder a essa lei.
obedeço à autoridade humana, mas não obedeceria à autoridade divina. Não sei se vocês sabem, os gregos, por personagens como esses, aos quais eu já me referi aqui, Platão, Aristóteles, os grandes dramaturgos, Sófocles, Aristófanes, enfim. A cultura grega, ela tem um impacto imenso em toda a história ocidental e também na filosofia. Mas os gregos, eles chegaram, né, para Roma e para o Império Romano, que depois também influenciou muito toda a nossa cultura, através de um personagem que se chama Alexandre Magno. Alexandre Magno viveu 4 séculos antes de Cristo, mas foi um grande conquistador e, aliás, ele foi preceptuado de Aristóteles. Aristóteles era uma espécie de tutor, né, do Alexandre Magno. E o fato é que ele realmente tinha uma inteligência militar incrível, estratégia. Bom, ele dominou desde o norte do Egito, onde está Alexandria, em homenagem a ele, até cidades lá na China. E a cultura grega era de tal maneira superior que a própria língua grega se tornou hegemônica, né, na Palestina, por exemplo, né? E a cultura, a escultura, a arte, a filosofia. Então, existe um movimento cultural que se deu depois, né, da morte de Alexandre Magno, que se chama helenismo. Helenismo vem dos gregos, né, os helenos, que influenciou muitíssimo a cultura ocidental. Então, já um pouquinho antes de Cristo, surgiram movimentos assim, culturais, né, os epicuristas, os estoicos, que tinham influência da cultura grega. Então, um desses personagens se chama Marco Túlio Cícero, desculpa. E aqui vemos o que ele diz, certamente influenciado pelos gregos. Ele viveu entre os anos 106 e 46 a.C. A razão reta, conforme a natureza, gravada em todos os corações, imutável, eterna, cujas voz ensina e prescreve o bem, afasta o mal que proíbe, e ora com seus mandatos, ora com suas proibições, jamais se dirige inutilmente aos bons, nem fica impotente ante os maus. Essa lei não pode ser contestada, nem derrogada, em parte, nem anulada. Não podemos ser isentos de seu cumprimento pelo povo nem pelo Senado. Então, o que diz aqui o nosso filósofo? Existe uma lei, né, que é eterna, que é imutável, que não é derrogável pelos legisladores, que nos diz o que é o bem e o que é o mal. A reta razão é capaz de perceber. Então, o que a gente está falando aqui? Claro que as leis vigentes entre os gregos, as leis vigentes entre os romanos, as leis vigentes hoje no Brasil, se a gente quiser, né? Claro que essas leis são supermutáveis, derrogáveis, as circunstâncias mudam muito e mudam até muito rapidamente, em tempo e lugar. Então, a gente não está se referindo às leis civis, às leis de trânsito, né? Os sistemas de governo, não é nada disso. A gente está falando de uma orientação geral que nos diz o certo e o errado, o bem e o mal, que nos diz não podemos matar um inocente, não podemos furtar aquilo que é do outro, né? Não podemos mentir, não podemos trair. Bem e mal, a gente tem um pouco essas noções. E isso é intuitivo. Por isso que eu gosto tanto de me referir à cultura grega, porque eles não tinham nada de judaico, nada de cristão. São anteriores. Não conheciam a tradição mosaica, os 10 mandamentos, não tinham noção de nada disso. Mas eles foram grandes filósofos, pessoas que pesquisavam, a gente fala, é uma investigação racional sobre o bem humano, sobre o fim da vida humana, a finalidade da vida humana, o que faz o homem feliz, o que não faz, o que a gente observa na natureza, a harmonia, a proporção, a beleza, como que isso se transfere para a nossa visão de pessoa, de homem, de cidadão. Então, eles refletiam, eles pesquisavam essas coisas e iam intuindo essas grandes verdades, né, que inspiram, né, todo o Ocidente. A confiança na razão, por exemplo, a confiança de que a razão é capaz de chegar, de que o universo não é casual, de que existe algo que explica a ordem que a gente vê aqui.
Enfim, tudo isso, a ideia do cosmos, né, como algo belo, daí vem a cosmética, né, a palavra de raiz grega, né, a beleza que há no cosmos, no universo, tudo isso os gregos apreciavam e perguntavam sobre essas coisas. Né? Então, eles descobrem isso, que a razão é capaz de perceber princípios morais, princípios orientativos. Claro que existe uma tradição que não tem nada a ver com os gregos, que é a tradição judaica, não tem nada a ver até o século III a.C., porque depois também os judeus vão sofrer uma influência do helenismo. Mas antes disso, a tradição do bem e do mal, do certo e errado, da lei de Deus, isso veio para os judeus através de revelações bíblicas. Deus, o único Deus, aliás, teria dialogado com seres humanos, começando por Abraão, depois passando por Moisés, profetas, e Deus deu a sua lei, seus princípios orientadores da cultura. Mas na tradição judaica, a lei por excelência são os 10 mandamentos. Dentro da Torá, ocupa um lugar essencial, os 10 mandamentos. E é interessante, porque se a gente olhar assim, os 10 mandamentos, né, eles têm muito de sabedoria prática. Eles têm muito assim, de algo que a gente, sem muita dificuldade, entende que faz sentido. Né? Por exemplo, louvar a Deus, o Criador. Né? Claro, se a gente observar um pouquinho a história das civilizações, a gente encontra isso em todas as civilizações sobre a face da Terra. Por que será? Por que será? É porque os positivistas, né, do século XVIII diziam assim, não, a humanidade passou da era teológica para a ideia filosófica, agora a gente está na era científica, não existe mais religião. Agora a gente cultua a mãe natureza, né, as leis, enfim, né, continuamos tendo religião e, aliás, bastante diversidade, cada vez mais até criativas. O ser humano continua tentando se ligar com Deus. Não é porque a gente conheceu o desenvolvimento notável, graças a Deus, né, da ciência, da tecnologia, que superamos a era teológica. Isso é uma bobagem. Mas, enfim, fez muito sucesso durante o século XIX, em especial. O positivismo parecia que era tudo. Né? Realmente chegamos à explicação cabal. Imagina o que viria depois. Né? Além de terem vindo junto também guerras mundiais tenebrosas, como nunca se havia visto na história da humanidade, ou seja, o progresso parece que não foi exatamente o que aconteceu, né, nesse aspecto humano, ético. Então, os judeus tinham uma ideia de bem e mal, mas não porque fossem grandes investigadores, filósofos, mas, segundo uma revelação, que eles admitem que foi por Deus revelada, que dizia, olha, não matar, não roubar. A gente fala, não roubar? Por quê? Por que que a propriedade deve ser respeitada? Interessante, porque se a gente olhar, né, em várias culturas, aliás, o Lewis, que eu citei de manhã, esse escritor, ele tem um livro super interessante que se chama A Abolição do Homem, onde ele faz um apanhado de várias religiões, né, e culturas muito diferentes, que chegam a alguns princípios comuns. Né? Fica interessante lá, estudando os Vedas, né, os hindus e os budistas e os judeus e os cristãos e outros princípios religiosos, ele chega à conclusão de que tem muita coisa em comum ali que é, por acaso, coincidente com as coisas que diziam os gregos. Então, por que, por exemplo, a propriedade? Por que Deus manda não roubar, não furtar? Bom, deve ser porque é lícito a gente ter, né? Deve ser por isso. Mas por que é lícito a gente ter? Por que isso é um bem? Afinal de contas, a gente não fica super apegado às coisas, a gente não deve desprezar os bens? Cuidado. Os bens, porque, né, se a gente pensar do ponto de vista filosófico, independente de qualquer mandamento, revelação divina, nós, seres humanos, precisamos de bens para nos desenvolvermos. Eu preciso de escola, preciso de livro, preciso de alimento, preciso de um monte de coisa. Quer dizer, o bem é algo que é bom. Por quê? Porque a partir deles eu posso me desenvolver harmonicamente. Uma pessoa que é privada dos bens, injustamente, tem muita injustiça em torno disso, mas muita,
é dramático, é tenebroso, né? A gente vê pessoas privadas das condições mais elementares de higiene, de alimentação, de moradia. Claro que isso é uma injustiça severa. Claro que é necessário pensar sobre a justiça. Né? Por quê? Porque é lícito ter. E é lícito ter porque é necessário ter para que a gente desenvolva harmonicamente a nossa personalidade. Então, ter é bom. Por isso mesmo existe toda uma compatibilidade entre ter e, ao mesmo tempo, distribuir. Ao mesmo tempo, é uma função social, a propriedade. Enfim, aí tem toda a filosofia moral para falar sobre isso. E se a gente tem uma perspectiva mais teológica, judaico-cristã, a gente tem todos os mandamentos e a função social da propriedade. Por quê? Porque ninguém vive sozinho, porque o homem é um animal político, social, como dizia o Aristóteles. Então, existe uma solidariedade universal. Enfim, existem muitas derivações sobre esse princípio de que é lícito ter, que não se esgota. Então, mandamento, não furtar, acabou. Não, eu não roubo, não mato, sou super ético. Não é assim. Isso é uma baliza básica, elementar, primária. Então, esses são os princípios morais que a nossa razão é capaz de perceber, de intuir, porém são princípios gerais. Agora, aqui e agora, como resolver o problema de habitação na cidade de São Paulo? Muito menos do que isso ainda. A questão dos moradores de rua na Praça da Sé. Dificílimo! Dificílimo. O espaço é público, obviamente ninguém tem direito de se apropriar de um espaço público, mas na prática existem 1000 maneiras de se abordar essa questão, várias possíveis soluções, mas todas elas com consequências ruins de um lado ou de outro. Mas o prefeito precisa fazer alguma coisa, junto com o governador. Percebem? Então é muito fácil, às vezes, a gente apontar, o prefeito não faz nada, ou não, essas pessoas são invasoras, enfim. Enfim, uma coisa talvez até seja verdade, porém, não são problemas simples. Né? Seria muito simplório a gente achar que porque é lícito ter ser proprietário, então tudo está resolvido. Não está. Por quê? Porque depois, cada época, cada civilização, cada cidade, de alguma maneira, vai procurar que essas leis que nós vamos estabelecer da forma como nós quisermos, consensualmente, democraticamente, sei lá como, porque os regimes variam de lugar para lugar, de época para época, está tudo certo. Essas leis, o que elas não podem é contradizer esses princípios mais gerais. Então, por exemplo, a abolição pura e simples da propriedade privada é contrário à lei natural, é contrário à razão. Por isso, isto não é bom do ponto de vista da filosofia moral, porque é lícito ao homem ter. Não é lícito que o Estado, provedor, me destitua do direito de ter. Então, aqui temos um problema moral, de filosofia moral, no âmbito público. Então, o que eu quero dizer? Claro que as leis vão variar, e não existe, assim, uma verdade absoluta, única, porque aquilo que vale num determinado momento pode não valer em outro, às vezes no mesmo lugar, na mesma cidade, e poucos anos depois. E até porque, como a gente falou antes, todos esses problemas são muito complexos, e é possível você ter boas soluções de um jeito ou de outro, cada uma com seus prós e contras. Portanto, não existe dogmatismo aqui. Não existe uma única solução, a única maneira de abordar essa questão é essa, e quem não pensa assim está errado. Não existe isso. Há muito de relativo. Eu estou falando assim no âmbito mais geral, porque eu acho que é até mais fácil, talvez, de perceber. Aliás, essa técnica usou Platão, né? No livro A República. Ele começou a olhar a ordem na cidade para tentar depois entrar na alma humana. Porque ele diz, na cidade a gente vê em letras garrafais aquilo que acontece no nosso próprio interior. Porque é muito difícil ler em letrinhas miúdas. Né? Às vezes é difícil a gente entender, né? Essa relação entre lei, liberdade, referência, olhando para nós mesmos. Às vezes, olhando para a cidade, isso até pode ficar mais fácil de ser compreendido. Então, agora vamos olhar para nós. Né? Nós temos uma sindéresis, um princípio orientador. Bem e mal, certo e errado, mas muito geral.
Depois, para eu assimilar princípios claros, eu vou ter todo um trabalho de formação, de educação, de alguém que vai me orientar, me ajudar a olhar na direção do bem, que vai dirigir o meu olhar para lá. E aí, fazendo as perguntas certas, orientando da maneira mais adequada, eu sou capaz de eu decidir, porque eu quero me orientar na direção do bem. É um processo de liberdade, um processo de formação do caráter, onde eu sou o único protagonista. Eu não sou só um ator, eu não sou só alguém que é orientado de fora, que me dão aqui um papel, um personagem e eu tenho que interpretar. Não, nós somos os autores. Nós temos essa responsabilidade. Ninguém me substitui nesse papel. Não existe educador que vai ser responsável pelas minhas escolhas. Não, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu preciso de um educador? Claro que preciso. Preciso de um ambiente social? Claro que preciso. Preciso de conviver? Preciso. Preciso aprender convivendo. Enfim, é assim que eu vou aprender. Preciso dar os meus passinhos, tropeçar? Preciso de tudo isso. E aí, eu, com a minha liberdade, vou, com a graça de Deus, saber me orientar de uma maneira, né, coerente e que me torne uma pessoa melhor, que possa desenvolver as minhas capacidades. Todas nós temos capacidades únicas, que ninguém tem. Todas nós têm o seu combo único, que só nós recebemos. Todas nós têm o seu contexto específico, cultural, econômico, social, né, o seu repertório, e cada uma vai fazer a sua história. Por quê? Porque somos assim, livres, temos esse maravilhoso poder sobre a nossa própria trajetória. E aí é importante perceber que existem princípios gerais que orientam a qualquer um, mas dentro disso, cada um faz o que quiser. E o que é melhor para uma pessoa pode não ser o melhor para outra, é óbvio. E algumas pessoas valorizam mais outras coisas do que outras. Tem gente que aprecia literatura, música e... Enfim, se não for um grande artista, talvez tenha que sofrer um pouquinho na vida, porque vai ser difícil encontrar um trabalho bem remunerado nessa área. Mas é o que ela aprecia, meu Deus do céu. Vamos ser felizes. Tem pessoas que têm um dom, né, para a educação mesmo. Também, dificilmente vai ser uma pessoa muito rica, dificilmente. Mas para ela isso é um valor. Tem pessoas que têm um espírito competitivo, que gostam de desafio e gostam dos abstratos, das matemáticas. Talvez vai ser alguém para trabalhar no mercado financeiro e ser muito rico. Está ótimo. Cada um pode desenvolver os valores que quiser dentro do combo que recebeu e dentro da sua liberdade, desde que não desafie os princípios gerais, ou seja, não comece a roubar, matar, né? E fazer ações, enfim, erradas para alcançar um fim. O fim é ótimo, mas além do fim, a gente tem que olhar a ação em si. Não basta o fim ser bom. Preciso olhar o fim, mas tem que olhar também a ação, o objeto, porque aí a gente tem a consciência bem formada. Eu tenho em conta o fim, quero ganhar dinheiro, algum problema? Nenhum. É um bem. Ter é bom, é um bem. Mas quais os meios, em quais circunstâncias? Pode não ser tão bom. E para isso a gente precisa ter a consciência. Preciso ter o quê? Uma referência, um quadro de legislação, vamos chamar assim, mas que não é um quadro de lei aqui e agora, de regrinha, que sufocam. Não é isso. São princípios gerais de orientações em relação ao bem e ao mal. Dentro desses parâmetros, viva a liberdade. Mas por que eu estou falando dentro desses parâmetros? Por que eu não posso dizer viva a liberdade, sem parâmetro nenhum? Por quê? Porque nós somos racionais, nós temos razão. E a razão nos orienta em relação a fins. Por isso que eu preciso pensar. Por quê? Porque eu não sou onipotente, não é do nada que eu vou fazer a minha trajetória. Você recebeu alguma coisa prévia a isso. Existe a sua liberdade no seu ser. Mas o seu ser tem algumas determinações naturais. Avançando ainda um pouquinho dentro dessa ideia, isso é a interpretação de Santo Tomás de Aquino, no século XII, sobre a lei moral natural. Olha que coisa incrível, porque eu vou ler com vocês e depois eu tento explicar e vocês fiquem à vontade. Então vamos lá, vou até colocar o meu óculos. Santo Tomás, ele percebe o seguinte, que o cosmos está aí.
universo está aqui e ele se dirige, ele se orienta. Né? Os planetas têm um determinado curso, uma árvore tem um determinado tipo de crescimento, o universo está aí. Parece que há uma grande sabedoria, uma grande inteligência que ordena tudo isso, uma lei eterna. Existe um ser superior, ao qual chamamos Deus, que é uma espécie de inteligência ordenadora. Então, essa é a lei eterna. E olha que coisa curiosa e interessantíssima, gente. A gente vê na natureza certas anomalias, não é verdade? Por exemplo, deficiências, a gente preferiria que não fosse assim, né? E há anomalias, às vezes, muito severas nas pessoas, não só no mundo físico, mas também no mundo humano. Uma pessoa que possui uma deficiência genética, que limita muito, né, o seu, enfim, espaço de liberdade. E a gente pode pensar assim, isso é mal, vamos eliminar do universo. Somos inteligentes, vemos que temos aqui um problema, vamos eliminar. O que é isso? Isso é uma falta de percepção da lei eterna. Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer o seguinte, a providência divina dirige tudo. Então, mesmo aquilo que aparentemente pode ser uma anomalia, uma deficiência, tem um governo divino por trás disso. Porque aquilo não foi buscado, está aí. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque numa sociedade que despreza a providência divina, que despreza a lei eterna, a gente começa a desprezar, por exemplo, pessoas com deficiência. São um mal. Não é verdade? Não é bom a gente, por exemplo, enxergar? É um bem. Aliás, a definição de mal a gente poderia dizer essa. É a carência de um bem devido. Ora, é devido à natureza humana a possibilidade de enxergar. Se eu careço dessa faculdade, isso é um mal. Só que isso não é um mal num sentido absoluto. É mal num sentido relativo. Por quê? Porque é o mal que inere, que é um acidente em relação a uma substância que é boa, que é o meu ser. Isso é acidental, não é essencial. Então, eu não posso desprezar o ser por uma coisa acidental. Aí entra também em jogo a metafísica, né, que nós mencionávamos antes. O ser, pelo fato de ser, é um bem. Está aí. Então, o que vai dizer Santo Tomás? A sabedoria governa, divina. Então, a nossa inteligência é uma participação na lei eterna. Eu não sou o criador, eu não sou o onipotente. Eu não posso destruir, segundo a minha lei, porque a minha lei tem que participar de uma lei eterna. E a gente vê, isso também é uma experiência aqui, né, total, que todas nós temos também, que a partir de, entre aspas, aparentes anomalias, Deus está governando. Impressionante, a sabedoria divina por trás do mal. Por isso que, na visão cristã, né, da filosofia cristã, Santo Agostinho também desenvolve muito bem, porque é um problema, gente, filosófico, o problema do mal. Aliás, muita gente parece que balança, às vezes, na fé, porque não entende o mal. Bom, no dia que alguém entender, por favor, me explique, porque é um pouco misterioso, só que eu não sou Deus, né? Não fui eu que criei coisa nenhuma, como é que eu pretendo explicar tudo? Quem sou eu? Por favor. Mas a gente percebe que esse mal relativo não é um mal num sentido absoluto, por quê? Porque não me afasta do meu fim último. Eu não nasci para enxergar. O fato de eu perder a minha visão não significa que, então, a minha única saída é o suicídio. Não, a minha vida é muito mais do que a minha capacidade de enxergar. E, às vezes, por meio até dessa deficiência, eu melhoro o entorno ao meu lado. Bom, a gente teria 1000 exemplos inspiradores, eu agora estou me lembrando concretamente do Beethoven, que a sua surdez, né, que se manifestou relativamente cedo, ele é um gênio, mas o melhor da produção do Beethoven está depois da sua surdez, porque ele entrou num processo de interiorização tão profundo que fez as maravilhas que ele fez, né? Maravilhoso, impressionante, a sensibilidade, a pureza. Bom, eu pessoalmente amo Beethoven de paixão, mas não sei, Sonata ao Luar, meu Deus, primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento, é uma coisa impressionante, como ele pôde, né? Sua surdez, né, foi o gatilho para tudo isso.
Pelo menos a melhor produção dele está nessa fase. Então, o que é isso, gente? Aquilo que é um mal, depende, aos nossos olhos, pode não ser um mal no sentido absoluto. É um mal no sentido relativo. Por quê? Porque não nos afastam do fim último. E isso vale para qualquer mal físico. Nenhum mal físico, nenhuma deficiência em si é um mal no sentido absoluto. É um mal no sentido relativo. Agora, existem males em sentido absoluto. São aqueles que nos afastam da nossa finalidade última, que é o bem, que é a felicidade, que é contemplar a ideia de bem. E aí, onde que está o mal em sentido absoluto? Nas nossas decisões. Né? A gente pode se orientar absolutamente em direção ao mal e não ao bem. Eu posso, isso está no meu poder. Livremente detonar o bem ao qual eu sou chamado e o qual eu sou capaz de perceber racionalmente. Então, na linguagem teológica cristã, o único mal, em sentido absoluto, é o pecado. Né? É a vontade deliberada em relação àquilo que não é um bem. Voltando para o nosso amigo Santo Tomás, gente. Então, existe uma lei eterna, uma sabedoria divina que o governa e que ultrapassa a minha própria capacidade de compreensão. Por quê? Porque eu não sou Deus. Não sou. Mas existe uma participação da nossa razão nessa lei eterna de sabedoria. E isso é a lei moral natural, exatamente isso que falou Cícero, que falou Sófocles, que a nossa razão, a reta razão, é capaz de participar na sabedoria eterna e discernir o bem e o mal. Temos essa capacidade. E depois existe uma ordem, que são as leis divinas, leis humanas, que simplesmente devem ter compatibilidade com os princípios mais gerais. Então, por exemplo, uma lei humana que dissesse é lícito, né, matar crianças com deficiência. Essa lei, ela deve ser desobedecida. Não deve ser obedecida, por quê? Porque ela contradiz a lei moral natural e a lei divina, e a lei eterna de sabedoria. E aí a gente tem problemas seríssimos contemporaneamente, porque tem muita lei civil que contradiz abertamente a lei moral natural. Problemas de consciência. Quando a gente elabora leis, quando a gente... Era o meu caso, né? Eu trabalhava no Poder Legislativo e, de alguma maneira, dava orientações em relação à elaboração de leis. Então, a gente tem muito cuidado, porque, por um lado, é claro que existem muitas maneiras de ordenar a vida civil, mas existem algumas que são claramente contrárias à razão. E aí eu precisava dar aquela orientada. Olha, me parece, enfim, você é o legislador, não sou eu, mas não é razoável. E muitas vezes nem precisava dizer, as próprias pessoas, os próprios legisladores se davam conta disso e diziam, não, isso não. Né? Mas nem se diga um médico, meu Deus, né? Que às vezes por questões de consciência diz, não, isso eu não faço. Um enfermeiro, um professor, né? Temos um psicólogo. Né? A nossa vida profissional, a gente tem leis, enfim, que até nos admitiriam, até exigiriam uma determinada conduta que são claramente contrárias à razão. Então, eu não vou fazer isto. E aí tem todo um problema maravilhoso também, estimulante, que é a ética profissional. Vocês verem como a ética é ampla, né? Mas o que eu quero aqui reforçar é que existem essas referências mais gerais, os princípios mais gerais, aí que estão os princípios de orientação do agir humano. Mas são princípios gerais. Qual que é a nossa tendência equivocada? A gente pega uma aplicação e transforma em lei particular como se fosse essa a única maneira de resolver certos problemas. Tem que ser desse jeito. Não pode ser de outro. Desculpa. Isso vale só para os princípios muito gerais. Para os princípios particulares e que orientam a nossa ação cotidiana, tem muitas maneiras, muitas formas de enfocar os problemas, muitas situações particulares que exigem um cuidado específico. Portanto, cuidado quando a gente vira legislador para tudo. Uma regra para cada situação. Cuidado. É uma tendência que a gente tem. A gente quer ter uma orientação clara e definitiva, imutável, eterna,
Inderrogável, desculpa, isso vale só para a lei moral natural. Para as nossas leizinhas, para as nossas situações do dia a dia, para os nossos códigos, gente, existem muitas maneiras de encarar e as circunstâncias variam muito, as situações são muito ricas, muito diversas. Precisamos sempre estar desenvolvendo uma sabedoria prudencial. Qual que é o norte? A ideia luminosa de bem. Eu preciso me familiarizar com esta ideia. Porque quando a gente tem a familiaridade com o bem, a gente vê o mal, percebe, não somos ingênuos, mas também não somos, digamos, dogmáticos, né? No sentido de entender que só existe uma única maneira de atingir o bem. Não é assim. Né? Não é assim, a vida não é assim. Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade aqui, porque qualquer educador, qualquer mãe, sabe que às vezes com um filho a gente age de um jeito, com o outro age de outro. Né? Ah, mas não é certo? Depende. Dentro do princípio mais geral, mas cada um vai exigir um cuidado, uma abordagem específica. Se a gente pensa em funcionários, se a gente pensa em tantas coisas, né? Existem muitas maneiras. Então, o problema é que, às vezes, a gente quer transformar em lei geral, imutável, eterna, como se fossem princípios gerais, que devem sempre ser observados, situações particulares e concretas que exigem uma sabedoria prática, né? Que muitas vezes vem pela vivência também, claro, vem também pelo estudo, como a gente falava, vem, às vezes, por um olhar externo, que nos ajuda a enxergar outros ângulos. Por quê? Porque nós não esgotamos a verdade das coisas. Existem coisas objetivas? Existem. Só que a gente sempre olha por um ângulo. Vocês estão vendo isso por aqui, eu estou vendo por aqui, o outro está vendo por outro. O meu repertório permite formar uma certa ideia. Por exemplo, eu falei aqui, eu amo Beethoven. Talvez para algumas sejam ilustres desconhecidos. Talvez para outras não. Chopin, por favor. Como se fosse uma coisa absoluta. O Beethoven é o melhor. Não, é Bach. Por Deus, né? Existe um grande campo dentro de um princípio geral. Existe uma melodia, existe uma harmonia, existe um ritmo, enfim, que são caracteres elementares de qualquer música. Porém, viva a liberdade. Por 1000 razões eu posso sintonizar melhor com aquele, com esse, com o outro, com nenhum desses três. Então, às vezes, a gente é muito dogmático em questões que são absolutamente opináveis e quase todas são, como eu dizia, tirando esses princípios muito gerais que nos dá a lei moral natural, que é essa referência a sindéreses, faz o bem, evita o mal. Só que não é tão simples. Por quê? Porque o bem é uma noção que admite diferentes níveis, como a gente falava. Uma coisa é o bem material, o prazer. Outra coisa é o bem espiritual, a alegria. Outra coisa é um bem intelectual, outra coisa é a amizade. Existe um bem transcendente, que algumas pessoas, olhando para esse bem transcendente, até desprezam outros tipos de bens, mas não significa que aquilo não seja um bem. Ah, porque aquele santo desprezou, enfim, a própria vida e fez penitências impressionantes. Então, isso é o ideal, está aí esse santo canonizado como exemplo. Enfim, é um caminho que ele traçou, que para ele deve ter sido maravilhoso, porém não significa que esse é o modelo, né, para eu. Claro que não tem nada a ver. Né? Para mim pode ser péssimo seguir exatamente esse mesmo caminho. Por quê? Porque não é isso o que eu, com a minha consciência, com as minhas circunstâncias, entendo que é o bem. Então você é herege? Não. Ou ele é herege? Não. Percebem? Então, só para completar aqui o ciclo de Santo Tomás, ele também se refere como bom católico, né, e herdeiro da tradição judaico-cristã, a chamada lei divina positiva, que seriam essas leis, entre aspas, que nós recebemos por inspiração divina. Então, a gente acredita que nos mandamentos, a gente tem ali uma lei, os 10 mandamentos. Deus falou a Moisés. Aí Jesus Cristo estabeleceu a nova lei, o Sermão da Montanha. Então, são leis divino-positivas. Leis eclesiásticas, eventualmente. Então, se eu estou no âmbito da minha fé, vou prestar atenção nisso. É muito interessante, muito importante. Eu, pelo menos, pessoalmente, dou extrema importância, né, à lei evangélica. Mas
Isso é alguma coisa que eu tenho porque eu tenho fé na pessoa de Cristo, tenho meus motivos para isso. Ok, é algo pessoal. Esta ordem não se confunde com a minha vida prática, o que eu imponho aos meus subordinados, no meu trabalho, não tem nada a ver. Aqui todo mundo vai ler o Evangelho ao começar o dia. Obviamente, eu estou assim, dando um exemplo para lá de caricatural. Mas o que eu quero dizer, uma coisa são leis eclesiásticas, leis evangélicas, ok, que Deus também, segundo aqueles que têm esse tipo de matriz intelectual, moral, espiritual, vão respeitar. Outra coisa diferente disso é a lei moral natural, isso não tem nada que ver. Isso é o que falou Sófocles 5 séculos antes de Cristo, o que falou Cícero 2 séculos antes de Cristo, o que a razão natural é capaz de perceber. Existem coisas que são bem e mal, certo e errado. Então, qual que é o problema do relativismo absoluto? É dizer que não existe isso. Não existe. Bem e mal, tudo, absolutamente tudo é relativo. E, às vezes, por que a gente até se sente inclinado a isso? Porque tem tanta gente que, em nome de Deus, ou sei lá de quem, virou dogmático e começa a me impor coisas que não tem nada a ver, que eu digo, socorro, tudo é relativo, não me venha com verdades absolutas. Então, às vezes, existe um dogmatismo arbitrário que não tem nada a ver, né? Embora em nome de Cristo, ou sei lá de quem, com todo respeito aqui, que também afasta. Por quê? Porque não é isso. Todos nós somos livres para seguir a lei de Cristo, e eu pessoalmente procuro, porém isso é um problema meu. Agora, os outros não têm por que serem obrigados, né, a isso. Agora, o que sim obriga a razão natural é pensar, adquirir uma consciência, orientar a visão do bem, buscar o bem, evitar o mal, perceber que matar é errado, que roubar é errado, que mentir é errado. Que interessante, tudo isso coincide com os 10 mandamentos. Não é interessante? Coincide. Gente, os 10 mandamentos é incrível, é como se fosse um compêndio, né, que Deus, para nos facilitar, nos deu da lei moral natural. A gente confere lá, agora, gente, são 10, foram dados há 1.200 anos, aliás, 3.200 anos atrás, porque foi 1.200 anos antes de Cristo. É uma orientação revelada, vamos chamar assim, por Deus, segundo a tradição judaico-cristã, e nos ajudam muito. Podem nos ajudar. Né? Quase que um manual de lei moral natural. Mas é interessante que eles são muito gerais. São muito gerais. Então, às vezes, a gente faz 1000 derivações e impõe isso como se fosse lá, isso é Deus, mandamento. Não, desculpa, né? Isso foi feito lá para Moisés, 1.200 anos de Cristo, uma tribo nômade, o povo no deserto. Né? Eu estou aqui no Brasil, século XXI, não tem nada a ver. Né? Mas olha que interessante, tem ali alguns princípios que a gente presta atenção, que a gente, puxa, aplica bem aqui. Mas para isso a gente precisa pensar. Não sei se eu consigo me explicar. O que eu estou dizendo, gente? O que eu disse até aqui? A gente falou 3 coisas. Né? A gente falou. A ética é a parte da filosofia que estuda o comportamento humano, o agir humano livre, sob a perspectiva do bem e do mal. Então, é isso que nós estamos aqui investigando. O agir humano sob a perspectiva do bem e do mal. Para isso, eu tenho 3 noções importantes. Eu tenho a noção de consciência, eu tenho a noção de liberdade e tenho a noção de lei. A gente falou primeiro sobre a noção de consciência, porque se eu vou ver o agir humano sob a perspectiva do bem e do mal, a minha razão prática vai entrar em jogo e vai me dizer, você agiu bem, você agiu mal. Então, isso é a consciência. Aí a gente dizia, bom, mas às vezes a pessoa tem uma consciência, como eu dava o exemplo do Batoré, está tudo certo, matar e roubar. Então, o que aconteceu? Provavelmente ele deturpou a sua consciência. Provavelmente aconteceram coisas, sem julgar a pessoa dele, mas que fizeram com que ele achasse natural, normal, bacana, cometer ações que todos nós entendemos que, de qualquer pessoa, não faz sentido. E não é de agora, sempre foi assim. Sempre foram punidos os ladrões, porque isso é contrário a alguma coisa que é natural, que é o direito que as pessoas têm de trabalhar, constituir o seu patrimônio,
Elas precisam disso para sobreviver. É lícito ter. Né? Então, é errado roubar. Então, por quê? Eu estou olhando para formar a minha consciência 3 elementos. A ação em si, subtrair a coisa alheia, sem consentimento dela. Isso se chama furto. Depois, a minha intenção é ótima, porque eu quero alimentar a minha família. Quais as circunstâncias? De fato, eu sou tão pobre, enfim, tanta violência que eu sofri. Ok, então existe uma coisa que se chama estado de necessidade, que justifica, sim, a subtração das coisas alheias. Alguém que está com fome, é lícito. Quem tiver dúvida, leia o romance Os Miseráveis. Né? Trata um pouco disso, do estado de necessidade. Então, existem... Então, não é lícito roubar só de vez em quando. Não, não é isso. Ou só em certas circunstâncias. Não, não é lícito roubar. Porém, aqui a ação não é roubar, a ação é sobreviver. Percebem? Então, é outro enfoque. Sobreviver, o direito à vida é anterior ao direito a ter. Não sei se dá para entender. Então, a gente pode sofisticar muito aqui o raciocínio. O que eu estou falando são as coisas bem gerais e abstratas, ou seja, consciência vai me dizer se você agiu bem ou mal. Bom, que elementos eu tenho em conta para verificar isso? A ação em si, as circunstâncias e a intenção. E aí a gente tem o juízo moral. Mas não é só isso. Eu preciso ter a noção de liberdade. Por quê? Porque se eu estou falando do agir humano, livre, voluntário, significa que existe uma coisa chamada liberdade, que se opõe à noção de necessidade. Qual que é a diferença? O reino da necessidade, o reino da natureza, não admite ação diversa. Então, quando nós não podemos agir de modo contrário, eu não sou livre. Eu estou coagido. Então, existem necessidades fisiológicas das quais eu não tenho domínio. Eu não sou livre, eu não posso ser julgado por isso, porque não há liberdade. Agora, existem um monte de ações sobre as quais eu tenho domínio. Eu posso agir de um modo ou de outro. Eu posso ser cortês ou rude. Eu posso ser sincero ou mentiroso. Eu posso ser trabalhador ou vagal. Qual é o bem? O que é melhor? Ah, mas é que eu gosto de descansar. Você está buscando um bem, só que agora era hora de trabalhar. Às vezes, se a gente espremer as horas de trabalho de algumas pessoas, a gente vai ver que são muito poucas. Não chegam a 60 minutos num conjunto de 8 horas. Isso existe, eu vi muito disso na minha vida. E creio que todas nós já presenciamos coisas desse tipo. Enfim, o que eu estou dizendo aqui, né, gente? Então, existe o elemento que é a liberdade. Eu posso me orientar. Então, o que é a liberdade? Eu não sou livre, não posso fazer o que eu quero. Pode fazer o que você quer. A liberdade é precisamente isso, a capacidade de se autodeterminar. Só que existem 2 planos aqui. O plano do livre-arbítrio, da pura capacidade de escolha, sem mais. Existe o plano da capacidade de me autodeterminar em uma determinada direção. Aí eu tenho o reino da liberdade propriamente dito, que supera o simples âmbito da livre escolha. Normalmente, é muito comum a gente confundir as 2 coisas. A gente está falando de livre-arbítrio como se fosse liberdade. Então, a gente, por exemplo, é difícil dar exemplos, né? Mas pessoas que dizem assim, não, eu sou livre, né? Eu faço o que eu quiser. Né? Só que, Clean, você é livre, você faz o que você quiser. Porém, o que você está querendo é oposto ao razoável. E a gente convive em sociedade, todas as pessoas têm também esse direito. Então, por isso, a gente precisa agir, não porque tem um constrangimento externo que me proíbe, mas porque eu sei o que é o bem. E esse é o drama, gente. Às vezes, a gente preferiria viver com um monte de constrangimentos externos e obrigar as pessoas a viver assim, porque é muito mais fácil. E é mais ou menos assim que se entende um pouco a liberdade na modernidade. A gente faz um monte de convenção para conseguir conviver, mas cada um faz o que quiser, porque afinal a gente é livre. Só que o que a gente faz? A gente faz, eu vou exagerar aqui um pouquinho, né? A gente faz a vida mais dura, mais triste. Primeiro, porque ninguém aguenta viver sob convenções o tempo todo. E segundo, porque não é isso o agir bem. Agir bem não é agir segundo regras. Agir bem é agir segundo uma determinada visão do que é melhor. E para isso eu preciso ter a minha capacidade de discernimento pessoal. Portanto, não é através de constrangimentos externos que a gente se faz mais livre
agindo como eu quero, no meu âmbito, onde ninguém venha me constranger. Não sei se deu para entender. A liberdade é outra coisa. A liberdade não é só estar livre de constrangimentos externos e, dentro do que eu puder, fazer o que eu quiser. Isso é o livre-arbítrio. Porque, como a gente vive em sociedade, sempre vai ter alguma restrição exterior. Mas a verdadeira liberdade é saber, por si, perceber e se orientar em direção àquilo que é melhor, independentemente dos constrangimentos externos e até contrariamente aos constrangimentos externos. Como a gente viu a Antígone. Eu tenho 1000 proibições, mas eu não quero. Porque eu sou capaz de superar isso. Não... Percebem? Então, quanto mais livres a gente for, melhor. Mas a liberdade não tem nada a ver com simplesmente a ausência de constrangimentos internos ou simplesmente a pura capacidade de escolha. A liberdade é outra coisa. E por isso a liberdade, e a gente vai chegar nesse outro ponto agora, tem tudo a ver com felicidade. Tá bom? Fazemos agora mais um intervalo.